A irmã da concubina do prefeito é inelegível no território, no município em que ele exerce o seu mandato? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e você estamos aqui no Gabaritando Eleitoral no projeto Súmulas do TSE. Vamos conversar sobre a súmula número 7 do TSE. Antes de mais nada, estou de óculos, pois fiz uma cirurgia oftalmológica, estou em recuperação, então não se assuste. E além disso, eu fizer uma cara mais feia do que o normal durante os nossos vídeos, é porque eu estou fazendo um exame aquele do Holter, que coloca um negócio no braço, fica aferindo a pressão, de vez em quando me dá uns apertos aqui do lado, mas não se preocupe, eu não estarei morrendo, eu só estou sentindo um pouquinho de dor. Mas vamos lá! Hoje nós vamos tratar da súmula número 7. Entretanto, eu quero te pedir que antes de continuar o nosso vídeo, você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje vou tratar com vocês sobre uma súmula que diz respeito à incidência de uma norma constitucional. O artigo 14, parágrafo 7º da Constituição trata de uma inelegibilidade, chamada de inelegibilidade reflexa, também conhecida como inelegibilidade decorrente do parentesco. Abra aí para mim, por favor, a sua Constituição Federal e faça a leitura conjunta comigo. E essa disposição diz o seguinte: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, leia-se companheiro, bem como os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, dos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos prefeitos, bem como de quem os substituir dentro dos 6 meses antes da data das eleições. Veja, parente de chefe do Poder Executivo não pode participar de eleição no território em que ele exerce o seu mandato. Se nós estivermos a tratar dos parentes do presidente da República, parente presidente da República não pode participar da eleição para nenhum cargo eletivo no país inteiro, porque a circunscrição do cargo presidente da República é o país. Se nós estivermos a tratar dos parentes do governador do estado, os parentes do governador do estado são inelegíveis no estado e nos municípios localizados no estado em que o governador, em que o titular paradigma, o parente paradigma, exerce o seu mandato eletivo. E os parentes do prefeito são inelegíveis no município em que o prefeito exerce o seu cargo eletivo. Essa inelegibilidade tem a finalidade de evitar o abuso de poder político, o uso da máquina administrativa, da máquina pública em favor de campanhas eleitorais. Mas veja, essa disposição diz que os parentes do chefe do Poder Executivo, aí a Constituição utilizou uma espécie de parentesco denominada cônjuge. A Constituição diz assim: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge. Apesar, e eu e você sabemos, que a relação parental denominada cônjuge surge com o casamento. Quando há o casamento entre os consortes, surge um vínculo chamado cônjuge. Eles são cônjuges. Veja, entretanto, de acordo com o entendimento dado ao Supremo Tribunal Federal, aquele entendimento de equiparação, de se entender que qualquer espécie de família, seja aquela oriunda do casamento, seja a oriunda de união estável, essa outra família também merece proteção constitucional. Essa outra família recebe os mesmos efeitos jurídicos daquela família, incidentes sobre aquela família oriunda do casamento. Por isso que todas as vezes hoje, quando eu e você lermos a expressão cônjuge em uma determinada norma, nós já sabemos que essa expressão vai englobar também os companheiros, aqueles que constituíram uma união estável e a partir dessa união estável surgiu essa relação chamada de companheirismo. Apesar, portanto, da Constituição dizer que
o cônjuge, eu e você vamos ler o cônjuge e os companheiros do chefe do Poder Executivo. Mas não só cônjuge e companheiro, também os parentes consanguíneos e os parentes por afinidade. Então, os parentes do cônjuge, do chefe do Poder Executivo, os parentes do companheiro, da companheira do chefe do Poder Executivo, os parentes dela até segundo grau são parentes do chefe do Poder Executivo por afinidade. Logo, os parentes da companheira, os parentes sanguíneos, claro, da companheira até segundo grau são parentes por afinidade do chefe do Poder Executivo, logo também estão inelegíveis, porque a Constituição diz, bem como os parentes consanguíneos ou por afinidade, até o segundo grau ou por adoção. Aí surgiu uma dúvida. Quando essa súmula foi editada, nós utilizávamos a expressão concubina para se referir àquela relação decorrente do companheirismo, da união estável. Não havia o entendimento de que a família oriunda da união estável recebia a mesma proteção normativa da família oriunda do casamento. Então, utilizava-se, isso vinha lá de uma lei da década de 80, no final da década de 70, que tratava do concubinato. Veja, nós não estamos falando do concubinato impuro, não estamos a tratar da amante do prefeito. Essa norma está a tratar da companheira e essa súmula do TSE, quando foi editada com base em uma expressão jurídica existente à época. Nós não tínhamos o Código Civil de 2002 e a expressão usada para quando alguém que tinha sido casado, tinha se divorciado e tinha constituído um novo relacionamento com outra pessoa, essa outra pessoa era chamada de concubina, concubino. Então veja, essa súmula do TSE diz o seguinte: é inelegível para o cargo de prefeito a irmã da concubina do atual titular do mandato. Como assim, professor? Vamos lá. Essa súmula, inclusive, se você acessar o site do TSE, ela consta como cancelada. Cuidado, apesar de ela constar como cancelada, este entendimento é o atual entendimento do TSE. Vamos lá. Diz a súmula, é inelegível para o cargo de prefeito a irmã da companheira, então fazendo uma atualização normativa da expressão. Essa expressão concubina atualmente se refere à companheira, aquela relação oriunda da união estável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Irmã da companheira do prefeito é parente do prefeito? É parente por afinidade, parente de segundo grau. Isso quer dizer que se nós temos um parentesco por afinidade, há um parentesco por afinidade. Esse parentesco de afinidade é de até segundo grau, porque a irmã da companheira, imagine José Maria, a irmã da Maria é parente de Maria, parente de segundo grau. Os irmãos são parentes de segundo grau. Este parentesco entre Maria e a sua irmã é um parentesco por consanguinidade. Já o parentesco de João com a irmã da Maria, este parentesco deles dois é um parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade de até segundo grau. Logo, se nós temos um parentesco por afinidade de até segundo grau, isso quer dizer que a irmã da companheira do prefeito é inelegível. Mais uma vez, apesar de essa súmula constar como cancelada, ela reflete o atual entendimento do TSE. Hoje, há a incidência da regra da inelegibilidade reflexa, e a inelegibilidade reflexa vai impedir que os parentes por afinidade do prefeito, do governador, do presidente estejam inelegíveis no território em que ele exerce o mandato, salvo qual é a forma de afastamento dessa inelegibilidade. Eu e você já estudamos na nossa conversa anterior aqui no projeto Súmulas do TSE.
quando estávamos a conversar sobre a súmula número 6 do TSE, eu disse para vocês que a súmula número 6 trata da inelegibilidade do parente do chefe do Poder Executivo para concorrer à eleição para o cargo por ele ocupado. Aí, quando dessa conversa, eu apontei para vocês qual é a forma de afastamento da incidência da inelegibilidade reflexa. E qual é a forma? A desincompatibilização. Então, regra, a irmã da companheira do prefeito é inelegível, salvo se ele renunciar, se ele falecer ou se ele se afastar definitivamente do seu cargo no prazo de até 6 meses antes da data das eleições. Mais uma vez, essa súmula está cancelada, mas o que nela estava escrito reflete o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Só com isso terminamos a análise da súmula número 7. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. E você fechamos hoje o quadro Súmulas do TSE. Sem antes de deixar de assistir esse vídeo, fechar a janela, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e de compartilhar com seus amigos. No mais, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.